América, e a nossa temática de hoje é o processo de colonização espanhola aqui na América, né? Como é que se estabeleceu um sistema colonizatório espanhol aqui nas regiões americanas. E a primeira coisa que nós temos que pensar é o que esses espanhóis vinham fazer aqui na América, né? Como é que eles chegaram até aqui? E aí nós temos que retomar algumas informações, alguns conceitos lá da nossa aula de expansão marítima e de grandes navegações. Uma série de necessidades europeias, né, como a necessidade de expandir os mercados, de expandir o capitalismo, a escassez de metais preciosos, entre outros elementos, vão fazer com que povos europeus, né, se coloquem nesses mares revoltos, Oceano Atlântico, para descobrir novas rotas que levassem, né, a Europa e os europeus ao Oriente, perfeito? Bom, esse processo, então, faz com que Cristóvão Colombo chegue aqui nas Américas no ano de 1492, perfeito? E logo que se estabelecem os primeiros espanhóis, eles vão, então, manter um pacto colonial, ou seja, eles vão estabelecer um acordo, um pacto, né? E esse acordo, basicamente, ele vai ditar as regras das relações entre a metrópole Espanha europeia e a colônia aqui na América. Tá? Bom, e quais são as regras dessa relação, Rafa, né, entre Espanha e América? As regras, né, basicamente ditas pelo Pacto Colonial, vão dizer que a Espanha é dona de qualquer comércio que se estabelecer aqui na América. Ou seja, a Espanha, ela possui o controle de todas as relações comerciais que se estabelecem aqui na América. Nós vamos chamar isso de exclusivo comercial ou monopólio comercial. Ou seja, quem tem direito exclusivo, né, quem tem o domínio do comércio americano, né, na região de domínio espanhol, é a metrópole espanhola, perfeito? Mas o que buscam aqui na América, né? O que eles vão levar para a Europa de riquezas? Nós temos então matéria-prima, né, para sustentar a manufatura europeia, que está produzindo, né, em grande escala. Essa produção europeia, ela necessita de matéria-prima para poder então fazer a produção de manufaturados. Aqui no nosso segundo ponto, nós temos então a produção de grandes quantidades de produtos tropicais, e aí nós temos uma ideia de que o território europeu não é propício para certas culturas agrícolas, né? O território americano e esse clima e esse solo tropical são mais favoráveis a algumas culturas agrícolas, como por exemplo a cana-de-açúcar. Então há possibilidade de produzir em larga escala, com latifúndios, né, e mão de obra compulsória, grandes quantidades dessa agricultura tropical, desses produtos tropicais, que são praticamente impossíveis, né, de serem produzidos na Europa. Além disso, então, nós também temos, né, a busca de metais preciosos, e os espanhóis tiveram muita sorte nesse aspecto, né? Eles já de cara encontraram grandes jazidas de ouro e prata. Na região da Bolívia, em Potosí, 18 mil toneladas de prata foram encontradas lá na montanha de Potosí, perfeito? E aí o que vai acontecer? Um grande fluxo de metais que é extraído das terras americanas são agora levados para a Europa, perfeito? Devido então a essa escassez de metais que a Europa vivenciava um pouco antes da colonização. E isso vai também gerar um problema inflacionário lá na Europa, né? Então, quando chega essa grande quantidade de ouro e prata na Europa, a Europa vai vivenciar o que nós chamamos de revolução dos preços, ou um processo de inflação, de aumento dos produtos, devido a essa disponibilidade de moedas, né, preciosas e de metais preciosos. Além, né, de buscar matéria-prima, produtos tropicais e metais preciosos, os espanhóis também buscavam aqui na América um mercado consumidor, compradores para essa manufatura europeia que estava em pleno desenvolvimento, tá? E para terminarmos, gente, vou reatar aqui, eu vou relembrar com vocês o Pacto Colonial. A metrópole, ela tem o controle total de tudo que se compra, de tudo que se vende aqui nas Américas. E esse controle, né, esse domínio sobre o comércio americano, nós vamos chamar de pacto colonial, exclusivo comercial ou monopólio comercial. Bom, mas Rafa, quais são os mecanismos de conquista do espanhol frente às populações ameríndias, frente às populações, né, da América, os nativos americanos? Bom, os espanhóis, eles vão encontrar aqui nas Américas
basicamente três grandes civilizações, né, com um processo civilizatório já mais complexo. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, o Império Azteca, o Império Inca, um pouco antes da chegada dos espanhóis, o Império dos Maias. Tá? Que diferente das populações nativas brasileiras, que ainda viviam num sistema muito neolítico, muito primitivo, esses impérios já tinham um sistema de trabalho, já tinham um sistema de produção muito mais eficiente, muito mais complexo. Tá? E aí, por exemplo, gente, nós temos o Império Inca com aí 30 milhões de pessoas vivendo nesse império. Não é qualquer espanhol que vai chegar na região e vai dominar 30 milhões de pessoas, perfeito? Por quê? Porque o exército espanhol que vem para cá, ele é pequeno, né? Ele é muito inferior ao número de pessoas que compõem o Império Inca e o Império Azteca. Então, quais são os mecanismos de controle? Quais são os mecanismos de conquista? Quais são os mecanismos de submissão das populações nativas? E aqui nós vamos elencar 3 grandes tópicos que são os mecanismos de controle, né, de domínio dos espanhóis. O militar, né, o epidemiológico e a aculturação. Tá? São os 3 processos, né, que os espanhóis vão utilizar para conquistar. Perfeito? Começando com o militar, a gente sabe então que o espanhol ele tem um desenvolvimento metalúrgico muito mais eficiente, muito mais aprimorado. Logo, o armamento espanhol é muito mais eficiente, né, quando se luta com o armamento de uma população nativa, que tem uma metalurgia ainda muito incipiente, muito frágil. Né? E além dessa metalurgia, né, dessas armas feitas de um metal mais forte, nós temos também a pólvora. A gente sabe que os espanhóis já têm os seus armamentos de pólvora, né? Já tem canhões de pólvora, já tem carabinas de pólvora. Apesar dessas armas de pólvora, né, essas armas de fogo, elas não terem um poder, né, militar tão grande, né, mas ela tem um efeito psicológico muito forte. Por que essas armas, Rafa, elas não têm um poder militar tão forte? Porque, diferente da arma atual, onde eu tenho uma munição, né, a gente chama de bala, que eu coloco num pente, eu coloco num tambor, e eu tenho uma arma que vai disparando várias vezes, nesta época, as armas são carregadas pela boca da arma. Né? Então se coloca um pouco de pólvora, se coloca um pedacinho de pano para sustentar aquela pólvora no fundo da arma, se coloca ali uma bala de chumbo, né? Tem que dar uma socadinha em todo o sistema lá embaixo e depois se dá o tiro. Depois que tu dá o tiro, tu tem que fazer todo o processo, né, de carregar a arma novamente. Então, é muito ineficiente essas armas. Elas não têm um poder de fogo assim, meu Deus, né? Como tem um poder de matar. Não tem. Mas o efeito psicológico que se tem, ela é muito grande. Porque, além do barulho que essa arma faz, ela faz uma fumaça muito grande, né? Uma nuvem de fumaça muito grande, né? Fora o clarão que ela dá, principalmente em períodos mais escuros. Aqui nós temos, então, a ideia ou a crença nativa de que os deuses viriam ou voltariam para a Terra. Tá? Aí tu pega uma população nativa que nunca teve contato com as tecnologias europeias, né? Quando ela vê um homem europeu vindo do mar, né, com cavalo, com roupa, com pau de fogo, uma arma com pólvora, né, ele vai dizer, meu Deus, são os deuses. Então, muito da submissão desses nativos se dá pela mentalidade do nativo, né? Pela mentalidade ameríndia, pela crença de que eram deuses. Né? Inclusive, muitos nativos, com o passar do tempo, vão ter o europeu como referência, né? Como norte, eu quero ser como eles, perfeito? Além do ferro da pólvora já citados, nós temos aqui o cavalo. E o cavalo não é originário da América. Né? A América não é uma localidade onde a fauna e a flora, né? Mas principalmente a fauna, não faz parte de animais de grande porte. Né? Na região do Brasil, por exemplo, nós temos a onça e a anta, que são os animais de grande porte. Então, cavalo não existe nas Américas, né? O boi não existe nas Américas, a galinha não existe nas Américas. Quando o indígena vê aquele europeu, né, vindo em cima de um animal que ele desconhece, tem momentos que o indígena olha e não sabe o que é ser humano, o que é cavalo, ou se é tudo a mesma coisa. Né? E aí, aquele ser humano em cima de um cavalo grande, imponente, frente à população nativa, aquilo dá um aspecto psicológico de poder. Perfeito? Então, aqui nós temos então a função militar, né? Que é uma função muito mais psicológica do que uma função
bélica propriamente dita. Bom, a outra questão, que para mim é a mais importante, né, é o mecanismo mais importante na minha visão, né, de conquista europeia, são as epidemias. Por quê? Porque as populações nativas que aqui viviam, elas estavam isoladas há muitos anos. Logo, o organismo delas nunca teve contato com certas doenças, com uma gripe, por exemplo, uma varíola. Então, esse organismo, quando ele nunca tem contato com essas doenças, ele não cria anticorpos. Quando o europeu vem, né, e ele tem uma simples gripe, ele tem uma varíola, essas doenças, elas vão se espalhar rapidamente, dizimando muita gente, matando muita população nativa, perfeito? E muitas vezes isso não é uma coisa racional, o europeu vem e ele intencionalmente traz a doença. Não, isso ocorre de forma indireta, sem intencionalidade, mas é um mecanismo muito eficiente. E aqui nós temos que perceber que há também um processo inverso. Assim como o espanhol traz a doença para o nativo também tem as suas doenças regionais que vão passar para os espanhóis. Por exemplo, nós temos aqui a sífilis, né? A sífilis é uma doença americana, é uma doença nativa dos americanos. Logo, as populações americanas têm já um organismo preparado para essa doença, os europeus não têm. E eles vão levar essa sífilis para a Europa e vai também lá na Europa matar muita gente, muito europeu. Perfeito? E o último mecanismo que nós temos aqui é de aculturação. Ou seja, o europeu ele vem para impor a sua cultura, impor a sua religião, impor o seu pensamento, perfeito? Anulando, proibindo, né, e até mesmo destruindo os elementos culturais da região. Então, por exemplo, os incas que tinham uma escrita pictográfica, haviam regiões maias, né, abandonadas com a chegada dos espanhóis, que haviam bibliotecas inteiras em escrita maia, bibliotecas inteiras em escrita asteca. E os padres jesuítas que vinham, eles destruíam toda essa cultura, né, prejudicando a historiografia atual, né, na tentativa de reconstruir essas sociedades mesoamericanas, essas sociedades pré-colombianas, tá? Bom, esse processo de aculturação ele se dá basicamente pelos padres jesuítas, também chamados de soldados de Cristo ou papas de preto, que vinham, né, com a intenção de evangelizar, de catequizar as populações nativas. Inclusive, esse é um dos principais argumentos da dominação europeia, né? Salvar a alma desses selvagens, salvar a alma dessas populações nativas selvagens, tá? Então, há um processo de destruição da cultura local e de imposição da cultura e principalmente da religião católica europeia. Aqui nós temos que nos recordar que os reinos ibéricos de Portugal e Espanha são os reinos mais católicos da Europa. Tá? Inclusive, a Companhia de Jesus, a Companhia Jesuítica, ela é criada por um padre espanhol, tá? Ali no contexto da Reforma Protestante. Bom, e aqui nós temos uma outra questão que é importante. Por que é benéfico essa catequização pelos padres católicos, né? Por que é benéfico, por que é bom para a Igreja Católica converter os nativos? Porque lá no Velho Mundo, lá na Europa, o protestantismo vinha tirando o espaço da Igreja Católica. Muitos fiéis católicos estavam agora passando para religiões protestantes, estavam se convertendo a religiões protestantes. E aí, então, a Europa, a gente vai ver que a Igreja Católica vem perdendo fiéis. Quando eu venho para a Europa para catequizar os nativos, eu posso aqui ter um aumento do número de fiéis, fazendo uma contraposição com a perda que eu tive lá na Europa durante a Reforma Protestante. Tá? E o último ponto, só repetindo o que eu já disse para vocês, a crença indígena da volta dos deuses. Né? E a crença de que aqueles espanhóis eram seres divinos e que deveriam ser respeitados, né? O que facilita o processo de subjugação das populações nativas, de domínio das populações nativas. Vamos lá então, continuando, gente. Nós temos aqui um conquistador espanhol chamado Fernão Cortés, que está na lista aí dos conquistadores mais cruéis da história americana, perfeito? Ele vai liderar então a ocupação do Império Azteca, né, do Império Mexicano Azteca, a partir de 1519. Lembrando vocês que Cristóvão Colombo chega nas Américas em 1492. Tá? Então,
nós temos aí quase aí 30 anos de diferença do início da colonização feita por Fernão Cortés. Nesse momento em que Fernão Cortés, né, chega com o exército espanhol, ele vai encontrar um Império Azteca com entre 25 a 30 milhões de pessoas. Então, o exército de Fernão Cortés não é suficiente, né, não é próprio para conquistar o Império com 30 milhões de pessoas. Tá? Então ele vai ter que ter um artifício de conquista, que é o artifício mais antigo das conquistas históricas, né? Muito utilizado pelos romanos. É aquele velho princípio da conquista que tem como base dividir para conquistar. Então eu tenho que entrar nessa sociedade, eu tenho que criar intrigas internas, né? Arranjar apoiadores internos para poder conquistar essa população. Não é diferente do que os portugueses aqui fizeram, né? Por quê? Porque o Brasil era composto por várias tribos indígenas. O que os portugueses fazem? Chegam aqui, fazem uma aliança com um grupo, né? No caso aqui nós temos os tupiniquins, e eles passam a atacar outras tribos poderosas, como os tupinambás, que eram aliados dos franceses. Então, esse princípio de conquista é um dos mais antigos da história humana. É o princípio de dividir para conquistar, e é esse o princípio de conquista utilizado também por Fernão Cortés para dominar o Império Azteca. Tá? A tática de dividir para conquistar, ou seja, ao perceber que haviam diversos grupos ameríndios, diversos grupos nativos que estavam dominados pelo Império Azteca, aqui ele vai encontrar uma brecha. Porque o Império Azteca é o maior império da região da América do Norte, perfeito? Entre as populações nativas. Então, sendo um império, nós temos demais, né, outras populações nativas, outras tribos, que estão sendo dominadas pelo império. Só que essas tribos que estão sendo dominadas, muitas vezes, elas não querem ser dominadas, né? Ou se tu chegar no lado delas e disser, meu querido, vamos lutar contra esse domínio do Império Azteca, essas populações dominadas, tipo, eu quero, né? Então, é isso que o Fernão Cortés vai fazer. Ele vai se aproximar de tribos que estavam dominadas pelo Império Azteca e vai armá-las, né? Vai trazê-las como aliadas para a luta contra o Império. Perfeito? Estabeleceu uma aliança para atacar o Império pré-colombiano e chegou a aprender a língua local. Olha a astúcia, olha a inteligência de Fernão Cortés. Ele se aproxima de uma indígena chamada Malinche e ele aprende a língua local. E ele aprende, quando ele consegue compreender a língua local, ele consegue também compreender como é que é o sistema de funcionamento político dessa sociedade. Né? E, uma vez, né, sabendo o mecanismo político, de funcionamento político, ele tem, né, mais facilidade, ele tem, né, as ferramentas necessárias para acabar com esse sistema político. Tá? Os astecas acreditavam, logo na chegada de Fernão Cortés, e aí nós tínhamos um imperador asteca chamado Montezuma, que acreditava que o Fernão Cortés era o grande deus da civilização asteca, perfeito? O que facilita também a dominação. A epidemia de varíola foi muito efetiva no domínio de Fernão Cortés ao Império Azteca. Tá? Além do Fernão Cortés, nós temos um outro conquistador que vai conquistar algumas décadas depois, né? Vai começar o seu processo de conquista algumas décadas depois de Fernão Cortés. Né? Nós temos aqui Francisco Pizarro, e ele vai conquistar a sociedade Inca, ou seja, o Império Inca, que era o Império Andino aqui na América do Sul. E aqui, diga-se de passagem, gente, o Império Inca possuía muito mais gente, ou seja, muito mais populações nativas, do que o Império Azteca, perfeito? Então ele vai, quando o Francisco Pizarro chega aqui na região andina, né, dominado pelo Império Inca, ele vai encontrar dois irmãos disputando o império, ou seja, disputando a chefia política do império. Eu estou falando aqui de Huáscar e Atahualpa. Né? Então são dois irmãos da elite inca que eles estão disputando quem vai ser o novo chefe político. E aí o que ele acontece? O Francisco Pizarro ele vai receber de bandeja toda oportunidade que ele terá para conquistar os incas. Se tem dois irmãos que fazem parte da elite local e que estão disputando, basta Francisco Pizarro se aproximar de um dos irmãos para derrotar as forças do outro irmão. E com isso ele vai enfraquecer. Então, novamente, a velha tática de dividir para conquistar.
Tá? Uma série de rebeliões dos povos dominados pelo Império Inca também facilitou o processo de domínio do espanhol Francisco Pizarro. Tá? Aliança temporária com Atahualpa, em 1445, os europeus chegaram em Potosí, né, na montanha de Potosí, na Bolívia, e encontraram 18 mil toneladas de prata, gente. Ou seja, foi a maior jazida de prata encontrada aqui nas Américas. Na economia, então, qual que é a base de sustentação dessa economia complementar? A economia principal é a economia europeia, a economia espanhola. A América é apenas uma economia complementar. Então, nós temos o ouro azteca do México, tá? A prata de Potosí, na região do Peru, mas principalmente na Bolívia. Na região da América Central, ali na região das Antilhas, do Caribe, nós vamos ver, então, a instalação de grandes fazendas em formato de plantation. O formato de plantation, aquele tripé maldito, gente. Mão de obra escrava, latifúndio e monocultura. Aqui nessas haciendas, né, nas fazendas da América Central, nós vamos ter grande utilização de mão de obra escrava africana, o que não é comum na região andina e também não é comum na região asteca mexicana, tá? Então, esse é um ponto importante. Porque muitos alunos trazem a lógica da escravidão brasileira portuguesa para a lógica de domínio espanhol. Não cometam esse erro, gente. Na América Hispânica, ou seja, no domínio espanhol na América, não há mão de obra escrava negra em grande quantidade. E com isso eu não estou dizendo que não há mão de obra negra escrava. Ela existe, mas ela é em menor quantidade se nós compararmos com a mão de obra portuguesa, né, no Brasil. Então, gente, aqui nós temos que ter a ideia que esses impérios, Azteca e Inca, eles já tinham um sistema de trabalho pronto, que era o trabalho compulsório, muito parecido com o trabalho compulsório lá das sociedades antigas orientais, do Egito e da Mesopotâmia, que nós chamamos de modo de produção asiático. Aqui, Incas e Aztecas têm uma espécie de modo de produção asiático, né? A gente pode encaixar no modelo de modo de produção asiático. E aí, no modo de produção asiático, a grande massa de trabalhadores é composta por trabalhadores servis, né? O que a gente chama então de corveia real, né? O pagamento de imposto através do trabalho. Né? Então, as comunidades, as pessoas trabalham, usam a força corporal para pagar os impostos. Então, já é um sistema de trabalho pronto. E isso é o grande facilitador do domínio espanhol. Porque quando o espanhol chega, ele vai dizer, caramba, eu tive sorte, já tem um sistema de trabalho indígena pronto. Eu só preciso substituir o líder nativo, o líder ameríndio, pelo líder espanhol. E utilizar o mesmo sistema de trabalho que está abaixo do mando político, do controle político. Perfeito? Então, nós não podemos, sob hipótese alguma, levar esta lógica do trabalho escravo africano-português para as colônias espanholas. O que predomina nas colônias espanholas é o trabalho compulsório, é a servidão coletiva, tá? Já utilizada pelas populações nativas antes da chegada do europeu. O europeu chega e só se aproveita desse sistema já pré-estabelecido, tá? Então, há escravidão africana, mas ela está mais concentrada na América Central, nas Antilhas, né? Nas haciendas da América Central. Bom, aqui nós temos um ponto, na verdade o último ponto desse slide, que são os obrajes. Os obrajes eram manufaturas de lã na região para sustentar as necessidades regionais. A gente tem que perceber que essa produção regional americana, ela não tem como destino a Europa, mas o próprio mercado interno, ou suprir as necessidades internas. Por que eu não levo para a Europa? Porque senão eu vou concorrer com manufaturas europeias. Tá? Cada estabelecimento de obrajes definia suas regras e condições de trabalho, ou seja, as regras do trabalho não eram uniformes. Né? Cada sistema produtor, cada obraje, tinha o seu próprio sistema, né, o seu próprio controle. Algumas das quais constituíam abusos brutais contra os trabalhadores, o que levou à sua doença e à morte, ou então à fuga desses trabalhadores, né, desses sistemas de manufatura. Perfeito? Continuando lá então, gente, o trabalho, então, como eu já disse para vocês, o que predomina é o trabalho compulsório e nós vamos chamar genericamente de repartimento, perfeito? O repartimento, então, é o trabalho compulsório, temporário
e muitas vezes remunerado ou não, vai depender de localidade para localidade, tá? Então, os nativos, eles eram retirados das suas tribos, eram retirados das suas comunidades e eles eram levados para trabalhar nas fazendas ou nas minas de ouro e prata, perfeito? Normalmente, isso era por 4 meses. Então, por 4 meses, eu tenho que ir lá para as minas ou para as fazendas trabalhar para os espanhóis. E eu pago os meus impostos desta forma, tá? Aqui nós temos, então, aqueles modelos que são originários da América, ou seja, a mita. A mita não é um tipo de trabalho compulsório europeu, é um modelo de trabalho ameríndio, ou seja, dos incas, e que os espanhóis vão se aproveitar. Na região asteca, o mesmo sistema ganha o nome de Guatequil, que é um sistema também de trabalho compulsório local, e na Colômbia nós temos então um outro sistema de trabalho nativo chamado concierto, perfeito? Bom, continuando. Na Espanha, ou seja, de origem espanhola europeia, nós temos a encomienda. A encomienda é um sistema de trabalho compulsório, mas ao contrário dos que a gente viu até esse momento, não são de origem nativa. A encomienda é de origem espanhola europeia. Tanto que ele vai se desenvolver e vai se transformar no que nós chamamos de repartimento, perfeito? Como é que funciona isso, mais ou menos? O rei, ele dá ao intermediário, né, o encomendeiro, o direito de recolher o trabalho nas vilas e nas comunidades nativas. Então, o que acontece? Eu sou um fazendeiro e eu estou requisitando para a coroa espanhola um conjunto, um número X de índios, de nativos, para trabalhar nas minhas fazendas, perfeito? Eu tenho que entrar em contato com o encomendeiro que tem o direito de recolher esses indivíduos das suas comunidades. O encomendeiro, então, ele vai então pegar, ele vai então escolher um grupo de indígenas, um grupo de ameríndios, de nativos, dentro das suas comunidades, e eles vão ser designados para trabalhar na minha fazenda, tá? Então aqui nós temos o processo de encomenda. O rei da Espanha encomendava um grupo de nativos para os colonizadores. Normalmente a encomenda servia a iniciativa privada, ou seja, a crioulos, a elite local, tá? Para utilizar na prestação de serviço. Geralmente a encomenda era para trabalho privado, como eu já disse para vocês, nas fazendas, na agricultura. Em troca, o colonizador que recebe esses indígenas, ele é obrigado a entregar a essa população nativa que vai trabalhar nas suas fazendas, proteção, alimento e principalmente catequização. Perfeito? Então, em troca do trabalho, o fazendeiro, ele recebe aí basicamente o direito, o dever de conceder proteção, alimentação e a catequização principalmente. A pessoa responsável por interceptar os indígenas era conhecido como encomendeiro, o intermediário entre a coroa e o particular, o fazendeiro, o crioulo que precisava dessa mão de obra. Os agentes colonizadores com controle sobre as comunidades indígenas. Então, o encomendeiro é um agente que tem controle sobre as comunidades naturais aqui da América. O repartimento é uma evolução da forma de encomenda espanhola, misturado aí com a mita e os trabalhos compulsórios nativos. Ambas de origem espanhola. O repartimento, ao contrário da encomenda, não separava os indígenas da sua comunidade. Então, o repartimento tentava usar as populações nativas na própria localidade. A encomenda, esses nativos são encaminhados para outra localidade, onde eles se afastam da sua comunidade natural. Justificativa europeia para esse domínio das populações nativas e do território, Missão evangelizadora, a catequização dos nativos e a salvação da alma desses nativos. E o sistema administrativo, agora eu vou entrar numa parte um pouco mais densa, gente, que é o sistema político-administrativo implementado aqui nas Américas pelos espanhóis. O primeiro formato de colonização, ou seja, o primeiro modelo, o primeiro sistema colonizatório implementado logo após a chegada dos primeiros colonizadores, ou seja, no período inicial, nós vamos chamar de núcleos de povoamento, certo? Um sistema ainda muito rudimentar, muito primitivo, essas populações aí fazendo cercas, abrindo lavoura, construindo casas, fazendo o básico para sobreviver nessa região. E nós temos aqui, gente, os adelantados. Os adelantados
é uma categoria de colonização muito parecida com o que a gente usa na América Portuguesa, os degredados, né? Então eram aventureiros, eram pessoas que às vezes eram condenadas por pequenos delitos religiosos ou pequenos delitos jurídicos na Europa e eram enviados aqui para a América. Então era uma parcela da população que os espanhóis não queriam muito lá na Espanha, certo? Às vezes um cara era um tarado, né? Às vezes era um cara que batia carteira, às vezes era um aventureiro que queria trazer os seus recursos para cá. E quando eles aqui chegavam, eles ganhavam um mimo, eles ganhavam um presente. E que presente é esse, Rafa? Eles ganhavam as vistas grossas da coroa, ou seja, vocês estão fazendo o trabalho sujo para nós aí na América, né? Que tá difícil essa situação aí, então a regra é de vocês, né? O poder é de vocês. E esses adelantados, num primeiro momento, eles vão receber poder ilimitado. Por quê? Porque a Europa, a Espanha, a coroa espanhola, não tem como fiscalizar a atuação desses adelantados, que vão ganhar, por estar fazendo a colonização para a Espanha, uma espécie de um presente, de um mimo, né? O poder total na região, perfeito? E aí eu questiono uma questão histórica importante, que não tinha como dar certo, né? Se nós olharmos para a América Latina hoje, para o Brasil e para as ex-colônias espanholas, a gente vai ver um quadro de desigualdade social muito grande nos dias atuais. A gente vai ver miséria, fome, a gente vai ver violência em grande escala, né? A gente vai ver corrupção. Aí a pergunta, né, por que nós temos um sistema tão ruim assim, né, tão precário na América Latina hoje, né, incluindo o Brasil como América Latina? Tipo, não tinha como dar certo, né? Quem são os primeiros colonizadores? São os adelantados, são os degredados. São pessoas que muitas vezes inescrupulosas na Espanha e que chegam aqui e têm o poder total. E nem os espanhóis confiam nos caras, tanto que vão fazer um sistema de porto único lá na Europa, do tamanho contrabando que se estabelece aqui nas Américas. Então, se nem o espanhol confia no cara que vem para cá, e o cara vem cheio de poder, não tem como esse sistema a longo prazo dar certo, né? Então a gente pode ver os reflexos desse sistema colonial hoje em toda a América, tá? Em troca, esses adelantados, né, por receber a terra, por receber o poder local, eles deveriam pagar 1/5 ou 20%, né, de toda a riqueza aqui recolhida, né? Então é muito parecido com os impostos brasileiros, né? Nós temos o 5º no Brasil. Torna-se adelantado por meio das capitulações. A coroa concede a um fidalgo, né, um filho de algo, a um aristocrata, né, ou um aventureiro espanhol, uma carta de capitulação, o direito de se tornar um adelantado, um poderoso aqui nas Américas. Com o passar do tempo, esse modelo de colonização, que inicialmente são os núcleos de povoamento, eles começam a tomar um corpo mais complexo, eles começam a ficar mais refinados, mais complexos mesmo, tá? E aí vão começar a surgir as audiências. As audiências, então, elas vão substituir os adelantados, ou seja, é um sistema mais complexo, com funções jurídicas e administrativas. Então, as regras legais, jurídicas, né, e administrativas da colônia são estabelecidas agora por um conjunto de pessoas, ou seja, uma organização chamada audiências, que tem como função, além das funções jurídicas e administrativas, fiscalizar a burocracia, até mesmo escolher alguns funcionários públicos, tá? Localizadas em grandes cidades como Lima e no México, ou seja, as audiências são instituições e organizações instaladas aqui na América, perfeito? Bom, e aqui nós temos, além disso, nós temos o sistema administrativo chamado sistema de vice-reinos. Por quê? Porque a América Hispânica, a América Espanhola, ela era muito grande, gente. Ela era gigante. Basta nós olharmos para a América hoje que fala espanhol. E aí, tirando o Brasil, Estados Unidos e Canadá, praticamente todo o resto, né, com alguns detalhes aí, o resto todo tem a língua castelhana, o resto tudo é espanhol, tudo foi combinado pelos espanhóis. Então é um território muito vasto, é um espaço geográfico muito grande. Logo, administrar esse espaço geográfico tão grande é uma tarefa árdua, é uma tarefa que não é tão fácil. E aí os espanhóis criaram um sistema de vice-reinos. Então eu vou dividir essa América Hispânica gigantesca em áreas. E cada área vai ter um vice-rei, um representante direto do rei espanhol aqui nas Américas, tá? Então, comandados pela nobreza local, que nós vamos chamar de chapetones, tinham como função explorar e fiscalizar os metais preciosos. Haviam regiões também
onde havia instabilidade, né? Havia a possibilidade de ataques internos, possibilidade de ataques externos, eram locais onde teria que ter um cuidado melhor, né? Um cuidado maior por parte da coroa. Essas regiões instáveis, na qual a coroa deve se preocupar mais, nós vamos chamar de capitanias gerais, certo? Vamos ver lá então, gente. Primeiro vice-reino é o vice-reino da Nova Espanha, né? Atual México e oeste dos Estados Unidos. Foi fundado em 1535. 1542, né? Vice-reino do Peru, compondo atualmente o Peru, a Bolívia e parte do Chile, né? Mas a parte norte do Chile. 1717, né? O vice-reino de Nova Granada, um território que hoje corresponde à Colômbia e ao Equador, e o último vice-reino, né, de 1776, mesma data da Revolução Americana, mesma data da independência dos Estados Unidos, o vice-reino do Prata, né, compondo hoje os territórios de Argentina, Uruguai e Paraguai. E aqui, gente, nós temos então as companhias gerais. Lembrando vocês que aqueles lugares, então, com instabilidade, né, com mais instabilidade, onde teria que ter um cuidado maior por parte da coroa. Nós temos então a Capitania Geral do Chile, a Capitania Geral da Venezuela, a Capitania Geral da Guatemala e a Capitania Geral de Cuba, onde havia um grande comércio de africanos, né, que vinham da África subsaariana, principalmente, né, África abaixo do Saara, e eles eram vendidos nesta ilha, né, um pouco próximo da Flórida, chamado Cuba. Nesse mapa, gente, nós temos então, em cores diferentes, como é que estava a disposição desses vice-reinos e dessas capitanias gerais. E aqui eu levanto uma lebre para vocês, eu levanto uma dúvida, uma questão, um questionamento histórico, historiográfico muito importante. Por que a América Portuguesa se manteve unida num único país chamado Brasil? E por que a América Hispânica, né? Por que a América de domínio espanhol se esfacelou em vários países, como aqui na região, né? Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile? Né? Por que houve essa fragmentação após o processo de independência e o Brasil manteve-se unificado? Bom, existem várias formas de explicar isso, existem vários argumentos que explicam esta unidade brasileira frente à fragmentação espanhola. E uma das principais argumentos, não é o único, mas um dos principais argumentos, é o fato dos espanhóis se organizarem em vice-reinos, já com uma administração fragmentada. Isso facilita o processo de fragmentação após as emancipações, as independências dessa América Hispânica. Bom, ainda na administração espanhola, nós temos então a formação, né, do Conselho Real das Índias. O Conselho Real das Índias ganha esse nome porque a América, ela inicialmente, os europeus achavam que era as Índias, né? Só em 1499 para 1505 que Américo Vespúcio vai compreender que aqui, né, a América se trata de um novo continente, não das Índias. Então, essa região sempre foi conhecida como as Índias. Depois que eles descobriram que não eram mais as Índias, eles vão começar a chamar de Índias Ocidentais América e de Índias Orientais, lá em Calicut, né? Lá nas Índias que eles queriam chegar inicialmente com as navegações. Tá? Ela foi criada, esse Conselho Real das Índias, em 1524. A primeira sede dela é em Sevilha, na Espanha. Depois, se eu não me engano, vai passar para Cádiz. Tá? E ela basicamente controla a política colonial, ou seja, o sistema político colonial é todo controlado pelo Conselho das Índias, que é o conselho máximo, né, a organização máxima na Espanha de controle aqui das Américas. Ela tem como função também a aplicação das leis, a nomeação dos principais funcionários públicos, né, os chapetones, para poder gerenciar os cargos globais, os cargos de grande importância aqui na América. Tá? O Conselho Real das Índias também supervisionava uma outra organização chamada Casas de Contratação. Perfeito? Muito parecido, né? Vamos guardar as devidas proporções, muito parecido com as casas de fundição aqui no Brasil, certo? Só que as casas de contratação, elas estão em Sevilha, Cádiz, mas elas têm filiais aqui na América. Perfeito? Bom, ela foi criada em 1513, ou seja, mais antiga que o Conselho Real das Índias, e tem o monopólio do comércio.
Então, o Conselho das Índias tem muito mais uma função política e as casas de contratação têm uma função mais econômica, ou seja, fiscalizar o comércio na América Hispânica, né? O que está saindo, o que está entrando, o que está comprando, o que está vendendo. Então, toda a parte administrativa e econômica é feita pelas casas de contratação, enquanto o Conselho Real das Índias tem uma função mais política de controle político. Tá? Então, a casa de contratação, ela que vai fazer o monopólio, controle comercial e a cobrança dos impostos, né? Aquele 20% de toda a riqueza aqui extraída. Então, eles têm um controle de toda a tributação. A sede, como eu já disse para vocês, primeira sede é em Sevilha, segunda sede é em Cádiz, né? Na Espanha, na Europa, mas eles têm as suas filiais aqui na América. Bom, a grande função é a controle, a regulamentação dos preços e da produção. No último ponto, gente, eu vou chamar muita atenção de vocês, porque nós temos um sistema chamado Sistema de Porto Único. Esta época não é diferente dos tempos atuais. A grande, né, circulação de mercadorias por via do contrabando. Então nós temos embarcações francesas, inglesas, holandesas que estão fazendo contrabando aqui nas Américas, né? Com a elite crioula, né? com a população nativa. Então, como é que eu faço? Se eu não confio na minha população, né, que está fazendo a colonização na América, né? Se eu não confio nesse processo colonizatório, devido a tamanho desse contrabando, os espanhóis resolveram estabelecer o sistema de Porto Único. Isso quer dizer que toda a produção vinda da América só se recebe por um porto. Toda a produção que vai para a América, que tem como destino a América, só pode sair de um porto. Esse porto único, ele facilita o controle, né? Principalmente do que nós chamamos de contrabando. Bom, e aqui nós temos os cabildos. Os cabildos, né, eles são organizações políticas regionais. Diferente, né, das casas de contratação, diferente do Conselho Real das Índias, que são estruturas políticas administrativas, né, de grande porte, globais, né, de domínio espanhol, aqui nós temos os cabildos, que é o que equivale, né, tem uma valorização muito parecida com a nossa Câmara de Vereadores, né, uma Câmara Municipal, ou seja, ela é detentora dos poderes locais. Perfeito? E aqui nós temos uma coisa muito importante, prestem atenção no ProRafinha. Nós temos dois setores da elite americana, dois setores da elite local na colônia americana. Um setor chamam-se chapetones e o outro chamam-se crioulos. Tá? E eu já vou trazer para vocês qual que é a diferença de chapetones para crioulos. Bom, as casas de contratação, né, e o Conselho Real das Índias, as estruturas e os cargos mais importantes, os cargos globais, eles são apenas de ordem dos chapetones, ou seja, só os chapetones podem participar desses cargos mais importantes globais, né, da Espanha aqui na América. Agora, os crioulos, que também é elite, né, mas é uma elite mais local, com a cultura mais local, eles têm, né, cargos apenas nos cabildos. Então, a participação política da elite crioula está restrita a estas organizações políticas regionais, os cabildos. E muitos desses crioulos vão se tornar chefes locais, né? Chefe militar, político e econômico nas suas regiões. Lá na história do Brasil, nós vamos chamar esses chefes, esses fazendeiros locais, de coronéis. Muito famoso ali no período da República Velha Brasileira, né? O coronelismo. Aqui na América Hispânica, o processo é muito parecido, né? Quase idêntico, só que em vez de chamar de coronéis, esses chefes locais, nós vamos chamá-los de caudilhos ou caudilismo, perfeito? E esses caudilhos, eles surgem como grandes e poderosos, né, nas suas localidades, devido à sua atuação nesses cabildos, né, nessas organizações regionais, também chamadas de ayuntamentos, perfeito? Continuando então. Bom, os galeões, tá? O que eram os galeões? Gente, se eu disse para vocês no início dessa aula que os espanhóis encontraram na montanha de Potosí, na Bolívia, 18 mil toneladas de prata, eu tenho que levar essa prata lá para a América. Desculpa, eu tenho que levar essa prata lá para a Europa. E aí,
é um período onde há muitos piratas no Oceano Atlântico, há muitos corsários no Oceano Atlântico. E transportar essa prata em grande quantidade é algo muito perigoso, né? Eu posso ser saqueado, eu posso ser assaltado por esses piratas ou por esses corsários a qualquer momento. Então, no século XVI, os espanhóis vão desenvolver uma embarcação que ela é duas coisas ao mesmo tempo. Ela é ao mesmo tempo, né, uma embarcação de guerra cheia de canhões e ela também é uma embarcação de armazenar produtos ou, né, de transportar prata. Perfeito? Eles faziam esse transporte de 1 a 2 vezes ao ano, não mais do que isso. Ao todo, eles pegavam 40 galeões, 40 dessas embarcações, e eles faziam uma grande frota, com uma embarcação protegendo a outra, para poder transportar essa grande quantidade de prata para a Europa. Perfeito? Então, embarcação do século XVI para controlar os ataques de piratas e corsários. E aqui vem sempre uma dúvida, né? Rafa, qual que é a diferença de um pirata para um corsário? Tu sabe, Verônica, qual que é a diferença de um pirata para um corsário? O pirata, ele é um assaltante de alto mar, né? Ele é um bandido de alto mar. Ele vai assaltar qualquer embarcação. Não me interessa se é embarcação inglesa, se é embarcação espanhola, se é embarcação francesa, se é embarcação portuguesa. Qualquer embarcação ele vai assaltar. Já o corsário não. Ele é um pirata que tem uma bandeira, que tem uma nação por trás dele. Perfeito? Então vamos supor que a rainha Isabel da Inglaterra, né, a última rainha da dinastia Tudor, a rainha virgem, me concedeu para mim, Rafinha, uma carta de corsariado. Eu vou poder assaltar em alto mar todos os inimigos da Inglaterra. Porque quem me concedeu a carta de corsariado foi a rainha da Inglaterra. E quando eu assaltar, né, quando eu saquear em alto mar os inimigos da Inglaterra, uma parte desse saque fica comigo, outra parte desse saque vai para a coroa britânica. Eu não posso atacar embarcações britânicas, porque eu sou um pirata com uma bandeira, com uma nação, e não posso atacar os amigos da Inglaterra. Perfeito? Essa seria, então, a diferença básica entre os piratas e os corsários. E aqui nós temos uma imagem do famoso, né, galeão espanhol, né, essas embarcações. Agora, tu tenta imaginar, ao ver essa imagem, 40 galeões fazendo transporte de grandes quantidades de ouro e prata, né, 2 vezes ao ano, né, fazendo essa transferência. Agora imagina os piratas tentando atacar e como é que essas embarcações vão fazer para poder... Então isso floresce muito, principalmente no meu imaginário, né, que é o imaginário de professor de história. Bom, e a sociedade? Agora nós vamos para o epicentro da coisa, né? Por que eu digo epicentro da coisa? Se nós pegarmos as questões de vestibular que tratam desta temática, né, a colonização espanhola, a gente vai ver que a grande maioria vai falar ou da organização social ou do trabalho compulsório. São as duas questões mais caem nos vestibulares sobre essa temática, tá? A estrutura social e o trabalho compulsório. Trabalho compulsório nós já vimos, né? A mita, a encomenda, o catequio, o repartimento. Aqui nós vamos trabalhar com a estrutura social. Então eu quero que vocês imaginem esse slide dentro de uma pirâmide social. Lá no topo, né, nós temos então os chapetones. É um indivíduo que nasceu na Espanha, ou seja, ele tem uma cultura enraizada na Espanha, ele tem os seus desejos de privilegiar a Espanha porque ele é espanhol. Mas ele foi trazido para a América para ter um cargo importante. Ele vai ser um governador, ele vai ser um vice-rei, ele vai ser um funcionário importante, tá? Então, esse chapetone é espanhol, nasceu na Espanha, mas que ele vem para as Américas para ter um cargo global, um cargo de grande importância. Perfeito? Gente, a partir de 100, 50, 100, 200 anos, esses chapetones vão começar a ter filhos aqui na América. Só que esses descendentes de espanhóis vão nascer aqui na América, vão ter uma cultura enraizada com a América com o passar do tempo. Esse cara que nasceu aqui na América, mas ele tem a pele branca, ele é descendente de espanhol, ele é rico, ele é dono de fazenda, ele tem riquezas, mas ele não tem poder político de grande expressão. Ele não atua nos cargos importantes da política regional. Ele só atua naquele quadro de política regional, os ayuntamentos, os cabildos. Aqui nós podemos fazer uma comparação
né, guardando as possibilidades dessa comparação, que é comparar a burguesia europeia com os crioulos aqui na América. E aí vamos tentar fazer essa relação. Quem é a burguesia na Europa antes da Revolução Francesa e antes da Revolução Inglesa? A burguesia tem dinheiro, sim, tem dinheiro, são comerciantes, né? Mas eles têm poder político? Não, porque o poder político está na mão do rei absolutista. Aqui na América é a mesma coisa. Eu tenho um crioulo que é descendente de espanhol, ele é rico, mas ele não tem acesso aos poderes importantes, né? Aos cargos políticos mais importantes. Perfeito? Abaixo dos crioulos e dos chapetones, né, que compõem a elite colonial, nós temos os mestiços, e aqui nós temos uma lógica muito parecida com a lógica étnica racial brasileira, né? Ou seja, o degradê da pele vai também dizer o status social. Quanto mais negro, mais baixo o status social. Quanto mais claro vai ficando a pele, né, nesse processo miscigenatório, maior é o status social. Perfeito? Muitas mulheres da colônia, né, muitas mulheres mestiças da colônia e metidas à besta, não tomavam banho de sol, por exemplo, para não escurecer a pele, né? Sem falar que elas usavam muito pó de arroz para tentar parecerem mais brancas do que eram. Por quê? Porque a pele é sinônimo, né, de status social. Tá? Esses mestiços, na sua maioria, eram homens livres, porém pobres e sem direitos, tá? Nem nos cabildos, nem no poder regional. Abaixo deles nós temos os indígenas, submetidos na sua grande maioria ao trabalho compulsório da mita, da encomenda, do catequil, como nós já vimos. E na base da pirâmide social, e aqui nós temos aquela questão do degradê, nós temos os escravos africanos, tá? Repetindo para vocês, eram em maior quantidade nas Antilhas, na América Central. Nas outras regiões não era em menor quantidade e algumas regiões até inexistentes. Perfeito? Bom, vamos falar do trabalho novamente, porque o trabalho é importante. Como eu disse para vocês, são os dois assuntos que mais caem, né? O trabalho compulsório e o sistema social aqui na América implementados. A escravidão mais utilizada nos plantations de áreas adjacentes, né, das haciendas. A mita era um trabalho compulsório de origem indígena, né, sazonal, ou seja, passavam alguns meses trabalhando, outros meses na tua comunidade. Mais para a construção, né, o serviço militar, ou seja, era muito mais um serviço público do que um serviço para privados, para particulares. Já a encomenda era um sistema compulsório dos indígenas, de origem espanhola, mas mais utilizado para suprir a necessidade de particulares, de fazendeiros particulares, né, que precisavam de mão de obra. Semiservil, ou trabalhador livre, rural, mas que dependia absolutamente da sua convivência, né, e os seus serviços prestados ao terratenente, né, a um comandante local, e o livre urbano, com maior possibilidade de mobilização, né, de mobilidade social. Essa é uma prerrogativa histórica muito importante, né, gente? Normalmente, em centros urbanos, nós temos uma mobilidade social maior, nós temos mais possibilidades sociais do que no campo. O campo sempre tem mais uma estrutura mais engessada, né, mais enrijecida, com menos possibilidade de mobilidade. Então, esse livre urbano, gente, nós vamos chamar de artesãos, comerciantes, que obviamente gozavam de maior prestígio, de maior liberdade, principalmente nas grandes cidades coloniais e nas regiões mais ao norte da colônia inglesa e francesa, tá? Onde era mais comum, né? Era comum, muito mais comum esse modelo de trabalho livre familiar, perfeito?